Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. É uma alegria poder estar aqui novamente com o Conecta Cristo na sua casa. Obrigada pela permissão que você, família, nos dá para que nós possamos fazer parte da sua família. O episódio passado foi maravilhoso. Você que pôde participar, você que acessou, foi incrível. Uma experiência de salvação, de ressurreição, de libertação para as nossas vidas e para as nossas famílias. Não é verdade? É verdade. Foi um tema muito profundo, foi tremendo, e esse terceiro tema não vai deixar de ser diferente, né? Vamos mais fundo ainda, o que mais a gente puder cavar aí, para você conseguir fazer essa revolução dentro da sua casa, para você virar a chave, virar 200% para transformar. Famílias restauradas. Famílias e é isso restauradas. que o Senhor quer com essa temporada. É isso aí. E nós não podemos ser famílias restauradas se nós não orarmos dentro da nossa casa. Porque a restauração, ela vem através da oração. Falamos dos inimigos da família. Como é que nós combatemos os inimigos da família? Orando. Entrando na presença de Deus. Por isso que nós cantamos aqui, tua presença cura todas as feridas que causei e todas as feridas que fizeram em mim. Quer dizer, feridas que nós próprios nos causamos, né, por causa das nossas vivências e por causa também das nossas relações. Também sofremos feridas através da nossa percepção, das nossas emoções. Nós também sofremos feridas. E hoje falaremos um pouquinho da importância da oração em família. E estudando um pouquinho, né, no Catecismo da Igreja Católica, no número 2558, diz assim, que a oração é um impulso do coração, é um olhar ao céu, um grito de reconhecimento no meio da provação ou da alegria. É um grito da alma. Então, oração, meus queridos, é estar na presença de Deus, né? Através da oração, nós vencemos todas as batalhas. Não tem o que não é vencido através da oração. Quando nós oramos, nós entramos em um combate espiritual, né? Às vezes nós não temos a dimensão, né, quando nós entramos em oração da nossa casa. Por isso que a oração, ela é batalha, né? A oração, ela é um armamento de guerra. Ela é um combustível da nossa alma. E aí fica aquela pergunta para nós, né? Nós temos rezado em família? Hein, Rafa? Nós temos rezado em família? É super importante esse questionamento para nós enquanto família. Eu falo por mim e pela minha esposa. Nós começamos recentemente a fazer ele tem o nome de Diga Sim a Deus, e ele é um retiro que nós temos na nossa igreja, e é muito interessante a dinâmica dele, porque nós temos uma apostila e nós temos que fazer orações diárias. Tarefas, né? Tarefas até chegar ao próximo encontro. E nisso, eu e minha esposa, a gente tinha momentos de orações separados, cada um com sua vida espiritual, mas nós não conseguimos, às vezes, nos reunir para orar juntos. E isso de rezar junto é um fortalecimento gigantesco que traz para a nossa família, que traz para nós como ser humano, que traz para nós enquanto casal. E a pergunta é, qual é o tempo que eu tenho deixado para orar? Qual é o tempo que eu tenho deixado para rezar junto com minha esposa, junto com os meus filhos?
Eu falo isso porque a gente dá tempo para aquilo que é importante para nós. E para nós orarmos em família, nós precisamos entender a importância disto. Como a Bia falou, a sua família, talvez ela esteja passando por uma dificuldade, por uma crise no casamento, ou por um filho que usa drogas. Eu não sei o que a sua família vem passando, mas eu sei que a solução para ela é você orar, é você rezar, é você clamar aos pés do Senhor, para que Ele possa livrar a sua família disso. E é importante nós darmos tempo a Deus, e darmos tempo de qualidade e em família para Deus. Eu sou professor de beach tênis, e eu vejo que o beach tênis é um esporte sensacional e abrange muitas famílias, porque é um esporte que todo mundo consegue jogar. Mas qual é o ponto aqui? O ponto não é o beach tênis. O ponto é que eu vejo pessoas deixando seus maridos em casa, suas mulheres em casa, seus filhos em casa, para ir praticar o esporte e abandonando simplesmente sua família. E tomando cuidado para isso não se tornar um vício, né? E aí, até que ponto é interessante? Porque tudo demasiado, com uma extremidade gigante, não se torna bom. E aí, chega em casa e fala, pô, o tempo que eu tinha com a minha mulher e com o meu filho foi porque eu estava lá jogando beach tênis. Não que não seja importante praticar Lógico, esporte. a saúde é extremamente importante, né? Mas o tempo que eu poderia muitas vezes estar com a minha família, orando, rezando, clamando, e é importante também, né, Bia, que a gente não precisa só orar quando está tudo dando errado. Né, Rafa? A gente precisa orar para que possa continuar dando certo em todas as circunstâncias. Então, o tempo de oração que eu tenho para com a minha família depende de mim. Eu preciso entender isso. Eu sou o protagonista da oração em família. Se eu coloco situações, ações antes disso, realmente, eu nunca vou ter tempo. Talvez a minha família está quase acabando porque eu não tenho coragem de pausar uma determinada atividade que eu faço durante o meu dia a dia para colocar isso como uma prioridade. Muito importante isso que você falou, Rafa, a nossa oração mais linda é quando a gente está no perrengue. A oração mais potente em família é quando está dando tudo errado. Mas quando as coisas acalmam, aí a gente vai deixando de lado, vai rezando com menos frequência ou nem reza. Um dos pontos que mais afetam dentro da minha casa, abrindo para vocês, não é nem a questão do tempo. Claro, a gente tem pouquíssimo tempo assim que a gente mora no trabalho praticamente, né? Mas quando a gente chega em casa, muitas vezes a gente deixa o cansaço vencer, né? Que a gente deita, a gente encosta a cabeça no travesseiro, acaba lhe dando boa noite e a gente, às vezes, acaba perdendo aquele costume que a gente tinha antes aquele prazer de rezar junto, de um colocar a mão na cabeça do outro e abençoar e falar que o seu dia amanhã seja abençoado, que Deus já passe à frente de tudo. A gente precisa entender que a nossa casa, ao mesmo tempo que está acontecendo ali um campo de batalha, é um santuário também, né? Na nossa casa a gente tem que edificar o nosso quarto, a gente tem que sair rezando, a bênção, jogando água benta assim na casa inteira, assim, cuidando de todos os móveis, todos os cômodos. É importante ter essa prática diária. Por isso, Rafa, que a oração é um combate, né? Às vezes a gente chega, está cansado, está esgotado, então a gente deixa o cansaço muitas vezes vencer, e aí eu não consigo rezar porque eu estou muito cansado, mas a oração, ela é um combate, né? Então, nós entramos em combate quando nós rezamos, e é por isso que é tão difícil nós rezarmos dentro da nossa casa. Aí, às vezes, a gente encontra tempo para tudo, né? Mas a gente encontra um tempo para ir para um churrasco, a gente encontra tempo para ir para um barzinho, a gente encontra tempo para fazer atividade física, a gente encontra tempo para cuidar do corpo, não é? Meu Deus, sem querer dizer que não é importante cuidar do corpo, mas a gente encontra tempo para cuidar da pele, não é verdade? Do cabelo, das unhas. E os homens aí, encontra tempo para quê? Musculação, fazer a barba, é aquilo, né? Cortar o cabelo. Para viajar. Jogar o futebol, que tem muita gente que não abandona o futebol. Mas nós não encontramos tempo para rezar. Eu não vou na missa hoje, não. Nossa, trabalhei tanto, tão cansado. Eu não estou aguentando ir na missa. Quer dizer, trabalhei tanto, fiz tanta coisa, mas aí chega na hora de ir na missa, estou tão cansado. É um combate. É um grande combate espiritual, né? Então, nós devemos rezar quando? Sempre. A todo momento, né? Porque se a oração ela é um impulso do coração, quando eu já tenho uma
um impulso de rezar, eu já estou rezando, está no catecismo, né? Se ela é um impulso da alma, ela é um impulso do coração. Quando eu faço esse impulso, o meu coração ele já está orando, né? Porque o coração é o homem e a mulher espiritual que nós somos. Não é verdade, Rafa? E isso vai chegar a um certo ponto que a oração ela vai nos tornar dependentes de Deus. Hoje nós temos tantas dependências que não são de Cristo e a gente vive à mercê delas. E o dia que nós não oramos, o dia que nós não rezamos, isso faz uma falta gigante. Mas é como se fosse um vazio, né? E tem uma frase muito bonita que eu escutei uma vez que diz que no homem tem um vazio do tamanho de Deus. Enquanto nós preenchermos esse vazio com oração, com Cristo, com amor em família, isso não vai ser saciado. Porque eu vejo muito como uma certa fuga, né, Rafa? As pessoas, elas ficam longe da família porque não entendem que muitas vezes o que vai curar, o que vai sarar é a própria família. Família também é um ambiente de cura. Família também é um ambiente de... Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho um sonho gigante de ter. E eu creio que os filhos, eles são uma pincelada de Deus na nossa vida que vai servir para curar. Vai estressar também, não tem como. Mas é muito mais coisa boa do que coisa ruim, né? E por que será que eu estou deixando de lado, né, o orar? Por que será que eu estou deixando de lado a minha família para poder estar, às vezes, num ambiente que não condiz com aquilo que Deus quer para mim, no meu projeto de salvação? Será que não está na hora de eu parar, pensar, falar... E aí? Qual é o tempo que eu tenho deixado para minha família? Importante frisar muito bem isso, que temos que adotar essa prática, né, para que seja um prazer, não uma obrigação, né? É claro, essa obrigação rezar em família porque você está constituindo algo ali que Deus sonhou para sua vida, mas você tem que rezar com vontade, com prazer. Algo que pode te ajudar bastante na sua casa é talvez montar um altar em algum lugar específico da sua casa, no corredor, no quarto, não sei. Que esse visual vai submeter você a olhar e lembrar, falar, nossa, eu acho que hoje ainda não rezei. Chamar sua família, você que é pai, você que é mãe, que está tendo algum tipo de problema com seu filho na escola. O seu filho, como a Bia falou em episódios anteriores, ele é uma esponja. Aquilo que você fizer, ele vai absorver. Se ele vê você rezando, se ele vê você ajoelhado, rezando, que um dia você vai ver ele do seu lado assim, ó. Ele nem vai saber o que está falando, mas ele vai estar te imitando. Isso ele vai gerar esse conhecimento dele que é legal, é importante estar em família, fazendo esse momento de oração. Sim, e quando nós temos a experiência com Deus, eu vejo assim que a oração ela não é um peso para a nossa vida, né? Ela se torna um peso quando nós não temos experiência de Deus na nossa casa, na nossa vida. Eu vejo assim que para que nós possamos orar em casa, primeiro nós precisamos ter experiência individual, pessoal, né? É oração pessoal com Deus, é relacionamento. Oração é relacionar-se com Deus, é intimidade, né? É entrar na intimidade de Deus. Então, quando eu entro nessa intimidade, eu percebo que isso é a minha vida, né? Então, eu não posso mais viver sem Deus. Então, quando nós temos essa profundeza dentro de nós, a oração ela nunca vai ser um peso, né? A oração ela é a vida de um cristão, né? É a vida da nossa alma. Eu preciso um cristão que não reza, um cristão que não para ouvir de Deus, né? Porque como que nós queremos escutar Deus, pedir direcionamento para a nossa casa, para a nossa família, se nós não rezamos, se nós não buscamos a palavra de Deus? Da onde vem todo o direcionamento para a nossa casa, para a nossa família? Através da palavra, através da escuta da palavra, através da escuta do silêncio interior. Deus fala. Nossa, mas Deus fala? Deus fala. Pare para rezar, pare para orar e faça um profundo silêncio. Deus fala no teu coração, viu? Deus fala no meu coração, Deus fala no coração de cada um de vocês. Então, Deus, Ele tem para nós desejos, tem sonhos, tem cura, tem restauração. E muitas vezes nós estamos ali que nem mendigos, nós somos mendigos, né, diante de Deus, mas a gente acha que nunca Deus vai ouvir a nossa oração.
E Deus sempre está atento. Tem até uma música que fala que Deus está atento ao nosso clamor, não é verdade? E Ele está atento. Basta eu me colocar diante dEle, né? Na oração. E aí, às vezes eu penso, né? Será que nós temos na nossa casa um lugar de oração? Muitas vezes, nossa casa tem um barzinho, não tem? Churrasqueira. Área Churrasqueira, tem uma área gourmet, tem até uma plaquinha lá, churras, não tem? A nossa casa tem quadra de beach tênis, naquelas casas mais sofisticadas, tem área de lazer. E a nossa casa tem um lugar para oração? Né? Tem um lugar específico que ali é onde a família se encontra com Deus? Será que a nossa casa tem isso? Às vezes não precisa ser um lugar tão sofisticado, né? Basta que ali seja, que possa ser o lugar mais simples, mas que é o lugar em que você entra em intimidade com o sagrado. Ali é o lugar onde as pessoas de fora chegam e falam, nossa, ali tem um altar, né? Ali tem alguém que reza, ali tem alguém que se coloca na presença de Deus. O ambiente fica diferente, né? Nós precisamos disso nos dias de hoje, né, para a nossa vida. E falando nos dias de hoje, isso que a Bia falou é extremamente importante, né? Não precisa ser algo sofisticado. Deus, ele age na simplicidade. Com certeza. Só de nós podermos... Eu me imagino assim, na minha casa não tinha um lugar específico para orar, mas meus pais me ensinaram, né? Mas eu imagino a cabeça de uma criança formada desde pequena. Como que seria uma formação dela sabendo que dentro da casa dela era também uma igreja? Porque muitas crianças elas remetem a oração somente à igreja. Quando nós ensinamos desde pequenos nossos filhos a orarem, eles entenderem que a nossa casa também é um lugar de oração, isso começa a mudar a forma com que a criança é formada. E com certeza essa criança formada pelos seus pais, como uma família que ora, como uma família que reza, não vai estar isenta de problemas, mas vai passá-los junto com Cristo de uma forma muito melhor do que as que não oram, que não rezam. Importante também que a gente quer deixar isso bem tatuado no seu coração, né? Nessa figura de linguagem. Deus, ele escuta a sua oração. E é importante você saber que você não precisa usar as melhores palavras do mundo, as palavras mais lindas, mais bem encaixadas, mas buscar intimidade com Deus, ter amizade com Deus. Durante a sua oração, apresenta a sua esposa para Ele, apresenta o seu marido, fala, essa aqui é minha esposa, ela está passando por isso, por aquilo. O Senhor sabe que ela está passando, mas estou aqui te contando que ela está vivendo isso, para o Senhor dar uma mão para a gente. E no outro dia, já agradeça porque Ele já fez. Já fez. Isso é fé, né? Isso é fé. Ele já fez. Tenta não voltar nessa mesma oração. Acredita que Ele já realizou na sua vida e na vida da sua família. Isso é fé. Fé. E é o que nós precisamos, né? É o que nós mais precisamos para a nossa vida. Eu ouvi esses dias de um sacerdote e ele disse, estava conversando e ele disse assim, às vezes nós protegemos as nossas casas com tantas coisas, né? Com alarmes, câmeras de segurança, né? Cerca elétrica, mas nós protegemos a nossa casa das forças do inferno? Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas exteriores, né? Proteger a casa, tudo, né? Mas a gente protege a nossa casa contra as forças espirituais do mal, né? E entra sorrateiramente na nossa vida, infiltrando dentro das nossas famílias. E a única forma que nós temos de combater essas forças maléficas que têm entrado mesmo, porque, como diz o nosso saudoso Papa João Paulo II, é uma cultura de morte que entra dentro das nossas casas para destruir as nossas casas. E nós nem percebemos, né? Nem percebemos. E a palavra de Deus diz o quanto a oração ela faz milagre na nossa vida, né? O quanto a oração ela é capaz de mudar uma história, mudar uma família, né? Mudar uma família inteira, a oração. Na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 25, diz assim, que pela meia-noite Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus.
Os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria se matar. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz. Entrou, lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, diante do desespero do carcereiro, porque ali ele estava guardando os presos, e se algum preso ali escapassem, com certeza aquele carcereiro seria morto, né? E vendo que, diante de um louvor, de uma oração, porque como estava Paulo e Silas? Paulo e Silas estavam presos, né? Foram torturados, levaram açoites por causa da palavra de Deus, porque anunciavam a palavra de Deus. E eles foram presos por causa do evangelho. E no momento em que, e mesmo presos, olha, mesmo diante da dificuldade, né, eles poderiam murmurar, não poderiam? Poderiam dizer assim: não vou mais rezar, não. Olha como é que eu estou aqui, todo ensanguentado, preso, amarrado, acorrentado, né? Mas eles louvavam. E naquele momento, todas as portas do cárcere se abriram. Isso é milagre, gente. Isso é milagre. E olha o desespero daquele carcereiro, ele queria se matar. Diante do desespero, muitas vezes, né? Como tem acontecido suicídio nas famílias, diante dos desesperos da vida, né? Eu falo que é o demônio, ele sussurra na mente, né? Acaba com a tua vida, acaba com a tua história. Não sei se você está passando isso na sua casa. Não sei se já passou pela sua casa momentos em que alguém da sua família tentou contra a sua própria vida. Pensou em desistir da vida, desanimado, cansado. Sabe? Mas, nesse momento, Deus fala: calma, calma. Eu estou aqui. Assim como Paulo e Silas disse para o carcereiro: calma, estão todos os presos aqui, ninguém fugiu, não precisa se matar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Ainda que na sua casa, meu querido, minha querida, seja só você que reze. A salvação, ela é alcançada por uma única pessoa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu, diz para o carcereiro, e toda a tua casa. Então, se você crê, eu não sei o que você passa hoje. Não sei se você enfrenta uma enfermidade, não sei se você enfrenta um vício, um problema, uma dificuldade, mas uma certeza eu tenho. É que se você se colocar diante de Deus, com a tua alma, com o teu coração, e você acreditar, toda a tua casa será impactada pela presença de Deus. Vamos rezar, né? Vamos rezar, né? Porque a oração, ela move montanhas, né? Nós podemos rezar de muitas formas. Nós podemos rezar o terço, rezar com a palavra, rezar com os filhos, né? Ainda que você não tenha ninguém para rezar com você, crê no Senhor Jesus e a sua casa receberá a glória. Assim como Paulo e Silas rezaram e clamaram naquela prisão e derrubaram aquelas grades, que hoje possam ser derrubadas todas as muralhas na sua casa, que possam ser derrubadas todas as correntes, todas as cadeias que te impedem de prosperar na sua família, que te impedem de constituir a sua família. Que a graça de Deus possa entrar na sua casa nesse momento. Dê essa abertura. Deixa Ele entrar na sua casa, deixa Ele fazer tudo na sua vida. Peça a presença dEle, deixa Ele entrar, dê permissão. Dê a permissão para Ele entrar. Sim, Espírito Santo de Deus, clamamos a Tua presença nesse lugar. Vem tocando, Espírito.
Visita os cansados. Renova os corações. Visita aqueles que já desistiram da sua casa. Renova as Visitam famílias. aqueles que já estão assinando a carta de divórcio. Visita, Vem, visita. Senhor, vem, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que não têm mais força para lutar. Aqueles que já desistiram pelo seu casamento, Sim, Senhor. Senhor. Visita, Senhor. Visita. Quantos já desistiram, Senhor, dos seus esposos, das suas esposas? Quantos, Senhor, vivem dentro de casa, mas vivem como estranhos, Senhor? Já não conversam mais, já não dialogam, já não rezam mais, já não oram mais uns pelos outros. Eu quero pedir um batismo no Espírito Santo para as famílias, para todas as famílias, pelos filhos que estão sofrendo por ansiedade, por depressão, que estão passando por vícios, que vão buscar o amor em todas as coisas deste mundo, porque não conseguem encontrar o amor dentro de casa. Renova, Senhor, o amor, Senhor Jesus. Renova o perdão, a reconciliação, Senhor, dentro de casa, Senhor. Oh, Senhor, visita, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar na Tua presença, Senhor. Que as famílias possam saber o valor de estar na Tua presença. Ó Pai amado, pedimos a presença dos anjos, dos arcanjos, de São Gabriel, de São Rafael, de São Miguel Arcanjo, dos anjos da guarda. Visita, Senhor, visita, Senhor. Entra nos lares, Senhor Jesus. Entra nos lares, Senhor. Tira toda a treva, toda a escuridão, Senhor Jesus. Aonde há guerra, aonde há discórdia, aonde há divisão, Senhor. Aonde há briga, Senhor. Aonde há contenda, Senhor. Aonde há, Senhor Jesus, famílias que não conversam mais, que vivem em profundo ódio, Senhor. Eu peço agora, visita, Senhor. Visita, Senhor. Toca, Senhor. Toca nas famílias que estão enfermas, Senhor. Que estão doentes, Senhor, por causa da falta de perdão, Senhor Jesus. Toca. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Toca, Senhor. Você que pedia um sinal de Deus. Você que estava por um triz de acabar com o seu casamento, de abandonar a sua família. Você pedia um sinal para Deus. E o Senhor, Ele está falando contigo agora. Você que está nos assistindo, o Senhor não quer que você desista da sua família. O Senhor te colocou nessa família como um projeto de salvação para você e para sua casa. Não assine esse papel, não assine, porque o Senhor quer que você seja forte e restaure a sua família. Eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, eu sei que você está toda machucada. Mas o Senhor quer te lembrar, Ele quer te lembrar que o sangue dele já curou todas as suas feridas. E por todas as dificuldades, por mais que seja difícil, Ele está ao seu lado. Ele nunca te abandonou, porque Ele te ama, porque você é a filha amada dEle. A sua família é uma bênção do Senhor. O Espírito Santo nessa manhã lá dentro da sua casa, ela toca o coração do seu marido, ela toca o coração dos seus 2 filhos. Porque não é porque nós estamos aqui, mas é porque o Senhor necessitava desse momento contigo. Senhor, visita filhos que estão trancados dentro do quarto, que já não encontram mais sentido dentro da sua própria casa. Por isso vivem trancados dentro do quarto, que não tem com quem conversar, que não tem coragem de se abrir para o pai, para a mãe. Porque quando vai conversar é só briga, é só confusão, é só discórdia. Mas o Senhor hoje traz um renovo para sua casa, para sua família. Tenha coragem, filho, filha, de abrir as portas, de abrir a porta do teu quarto e ir ao encontro da sua casa, da sua família, né? Promover o amor, promover o perdão, a restauração. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos pela nossa casa, Obrigado, Senhor. pela nossa Obrigado, família. Senhor. Porque a tua presença, ela cura, ela restaura, ela liberta. Senhor, obrigado porque A tua presença o Senhor toca muitas faz pessoas. nova que choram, todas as Senhor. coisas, Senhor. Que o Senhor possa renovar, Obrigada, Senhor. restaurar, Nós cremos, nós cuidar. acreditamos, Senhor. Que os seus anjos da Obrigada, guarda possam Senhor, porque a nossa afastar todas família é as um insídias de hospital da Satanás, misericórdia, é um Senhor. santuário da vida, Muito é uma obrigado igreja porque nós doméstica. somos falhos, mas mesmo com todas as nossas falhas, o Glórias Senhor a nos ti, ama. Senhor. Obrigada, Glória a Senhor. Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Tua presença cura. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura.
Glória a Deus. Gente, que coisa. Olha, estou emocionado. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter assistido mais esse episódio. Acredite, foi muito rico para a gente também, ter esse momento que a gente pôde rezar por você, pela sua família. Esperamos que você tenha esse hábito diariamente na sua casa. Tenha esse momento, coloca uma música, comece a rezar com sua família. Depois conta pra gente como que está sendo a sua experiência. Amém? Amém. Amém.